Candidato, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Se tem 30 minutos para responder nossos questionamentos a partir de agora, seja bem-vindo. Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia, Igor Maciel. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal. Primeiramente, quero parabenizar por esse ato democrático, dando a nós, candidatos, a oportunidade de usar a nossa arma, que é a voz, que é a ideologia, né? E de poder mostrar para todos os pernambucanos um novo modelo de governo. A gente sabe que a gente tem uma grande responsabilidade com Pernambuco, que é justamente devolver Pernambuco para os pernambucanos, né? Há muitos anos que Pernambuco não nos pertence mais. Algumas famílias tomaram conta de algumas regiões, de alguns municípios, né? E até mesmo do próprio estado. Com isso, fazendo com que os pernambucanos estejam órfãos do seu próprio estado. Né? A gente quer dar um bom dia especial aqui para todos os pernambucanos, todos os ouvintes e todos aqueles que estão nos assistindo agora pelo YouTube. E um bom dia especial para minha querida, digníssima cidade Olinda. O senhor é primeiro sargento do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, é um militar. E a gente, quando encontra uma candidatura militar, a gente fica logo imaginando quem será o candidato, por exemplo, a presidente, né, de uma candidatura militar. No seu caso, quem é seu candidato? No nosso caso, o nosso partido caminha sozinho, né? A gente faz carreira solo. E eu tenho dito, por onde eu tenho passado em todas as entrevistas, antes de ser qualquer candidato, eu sou Jadilson Bombeiro, eu tenho ideologia política própria. Eu estudei para isso, me preparei para isso. Quando você abraça a causa 100% de alguém ou de algum segmento, você também tem que abraçar com todos os seus percalços, né, com todos os seus fardos, e não só apenas com as benfeitorias, compreende? Então eu, com minha própria ideologia, eu prefiro carregar os meus próprios fardos. Sobretudo, eu sou pernambucano, e para mim não importa quem vai ganhar as eleições presidencial. O que ganhar, pode ter certeza que o governador Jadilson Bombeiro vai estar lado a lado, e com isso a gente poder fazer um bom governo, um excelente governo para as pessoas. Você já disputou outro cargo eletivo? Já disputei em Olinda o cargo de vereador. Tive 2.194 votos nas últimas eleições, certo? E a gente não foi eleito por conta da própria legislação, né? Dessas intempéries aí. Mas nós tivemos votação para a eleição. Inclusive, tivemos vereadores lá eleitos com 1.600 votos, né? Antes de Igor Maciel se colocar também, vamos informar para o nosso ouvinte que houve uma mudança na sua chapa, não é isso? Uma substituição da candidata a vice, não é isso? Perfeitamente. A nossa vice seria a Tenente Rose, uma pessoa maravilhosa. Nós sentimos muito por tudo que aconteceu. O que é que acontece? Ela já era filiada ao PROS, certo? Nós tentamos filiá-la ao nosso partido e filiamos sim, só que a data foi posterior à data limite. Com isso, nós não tivemos a honra de tê-la como nossa vice. Um abraço aqui para a Tenente Rose, né, que está torcendo por nós. E agora nós temos a advogada Fernanda Souto Maior, que compõe a nossa chapa. A Tenente era do Corpo de Bombeiros também? Não, a Tenente Rose era da Polícia Militar. Muito bem. Igor? O candidato tem o senhor disse, não tem um candidato a presidente, mas sempre que se fala, é bombeiro, é polícia militar, de alguma dessas corporações, aí diz, deve ser bolsonarista. O que é que o senhor acha do governo federal, da forma como o governo federal está atuando hoje e como é que isso tem reflexo em Pernambuco? O que acontece na política atual é uma política de pessoalidade. Nós temos que começar a visionar a política de uma maneira mais moderna, certo? Quando eu tenho pessoalidade, problemas pessoais com um governante, com um parlamentar, provavelmente quem vai sofrer com tudo isso é a população, tá certo? Então, por exemplo, na cidade de Olinda, nós sofremos duplicadamente. O prefeito que não tem uma amizade mais afinada, mais ajustada com o governo, e o governo concomitantemente com o governo federal. Então a cidade sofre duas vezes, porque aquela parceria que devia haver entre os políticos em prol dos benefícios para as pessoas, para o povo, era para acontecer, mas por conta de problemas pessoais, a população sofre. Eu tenho um pensamento muito moderno, eu estudo muito sobre isso. Então, a gente vai a todo custo fazer uma política boa, uma política de parceria, sobretudo com o próximo presidente da República. O que é a política boa para o senhor, por exemplo, para o interior do estado? O senhor é metropolitano, o senhor tem uma vivência política em Olinda, conhece muito bem os problemas da nossa região. Mas vamos olhar lá para os rincões, né? Vamos olhar lá para o sertão pernambucano. O que é que o senhor aponta como sendo uma política boa para aquela região? Primeiramente, política boa é aquela política que é voltada para o ser humano. Esse modelo político que está implantado, inclusive em alguns municípios, inclusive em todo o estado pernambucano, é a política das coisas. Então, é muito mais vantajoso para o político
tradicional fazer uma rua do que, primeiramente, cuidar da vida do senhor, da sua barriga e da sua saúde, certo? Quando eu olho para o sertão, eu acho algo inadmissível, é a falta d'água constante, ou melhor, a não existência de água canalizada para aquele povo. Há muitos anos, eu era criança, eu lembro que eu tinha 6 anos de idade e eu ouvi alguém dizer que lá tinha a máfia do carro-pipa e lá não tinha chegado. Eu tive em Sertânia agora há pouco, a transposição passa ao lado e em nenhuma daquelas casas existe água. Nós temos um modelo, no nosso modelo de governo, está dentro do nosso programa, a construção de alguns poços artesianos de alta magnitude. Esses poços aqui em Olinda, por exemplo, nós temos um ali próximo ao centro de convenções que ampara ali quase 4 bairros, população de mais ou menos quase 20 mil pessoas, compreende? Mas esses poços no sertão? No sertão, sim. No sertão, sim. E fazendo com que... Porque isso é prioritário, isso é de agora, não é para ficar desenhando histórias para amanhã. Primeiramente, a gente tem que fazer isso, levar água para as pessoas. Compreende? Isso é questão de vida, água é saúde, água é vida. E a gente, dentro do nosso programa de governo, é uma das primeiras coisas. Mas, então, me tira logo uma dúvida. Em relação aos poços, quais seriam as regiões que o senhor apontaria no sertão, micro-regiões do sertão, onde é possível fazer poço artesiano e encontrar água? Porque essa medida já foi adotada algumas vezes e o problema da região é o seguinte, é que não há água no subsolo. E outra questão, a questão hídrica hoje em Pernambuco, a prioridade hoje não é nem mais o sertão, é o agreste. O agreste sofre muito mais do que o sertão. Então, começando a região, onde é que o senhor acha que pode cavar um poço e tem água? O agreste é onde não se encontra água. Não tem água, exatamente. É interessante isso. Inclusive, eu tive reuniões lá com alguns empresários lá do Polo Têxtil. Lá falta água constantemente. É uma coisa simplesmente absurda, certo? Veja só, é importante a gente entender logo de pronto. Todas as nossas secretarias, a gente vai ter pessoas técnicas, compreende? Jadilson, isso é absoluto? Claro que nada é absoluto. A política ela é essa ciência da conversa, dos acordos, mas é importante que tenha um profissional que entenda de diversas áreas. Né? Eu aprendi lá, em uma das minhas aulas de português, que o coordenador, ele coordena pessoas independentes. Então, o gerenciador, o governador, ele coordena pessoas que entendem de diversas áreas. Eu tenho certeza que no sertão tem diversas áreas que é cabível, sim, o poço artesiano de alta magnitude, compreende? E nessas áreas serão beneficiadas. No agreste, por sua vez, também, dentro desse mesmo patamar, quando a gente fala de poço artesiano, o Wagner Gomes, o Igor Maciel, a gente está falando de algo primário. Obviamente, os nossos mananciais já estão sendo prontos aí para que a gente possa trazer dessa água fluvial para dentro das torneiras das casas das pessoas. Mas, prioritariamente, é feito o auxílio emergencial. Isso aí não foi criado para ser de ad eterno. Isso é para segurar a barra daquela pessoa que está passando por esse momento de dificuldade. Compreende? Então, o poço artesiano é para a gente, de pronto, de imediato, minimizar as dificuldades das pessoas no que diz respeito à água. Igor. Candidato, o senhor falou no Polo Têxtil, eu queria passar por isso para uma das grandes críticas que é feita, que são feitas. Entre essas críticas, você tem a arrecadação, a cobrança de impostos para um setor que entrega muito, mas que também é muito cobrado ali, e que a grande reclamação é realmente a cobrança de impostos, uma cobrança elevada para o setor, atrapalha muito o setor que precisa competir com China, precisa competir com o sul do país, com Santa Catarina, tudo compete realmente de igual para igual, briga de igual para igual com China, com o sul do país, com tudo, mas com condições muito ruins em termos de impostos, em termos tributários. Como é que o senhor vê isso? O senhor disse que conversou com um representante do Polo Têxtil. Como é que está essa situação hoje? O que é que o senhor pretende fazer se o senhor for eleito? Em nosso programa de governo, nós somos enfáticos com relação a isso. O que é que acontece? Tem gente que enxerga o empresário com maus olhos. Eu enxergo com excelentes olhos. Eu acho que fui pouco compreendido nesse sentido. Eu dei o exemplo da Coca-Cola. Né? Se você compra vende 3 refrigerantes por um determinado valor, você tem uma arrecadação X. Mas quando você vende esse mesmo produto em grande quantidade, você vai ter uma arrecadação Y, mesmo você reduzindo o valor dela. Sim, mas como é isso que aí, o comerciante vai vender em grande quantidade, assim, de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra. Tudo é um projeto. Tudo é um processo de atuação. Para vender? Para vender mais? Comprar e vender mais. Veja só,
Se a gente começa a abrir os mercados, se a gente começa a criar incentivos, se a gente começa a desburocratizar as aberturas, nós vamos ter mais empresas, nós vamos ter mais pessoas trabalhando, nós vamos vender mais. Se a gente melhora a malha viária, os caminhões, carretas, irão ter... Inclusive, nós seremos bem falados lá fora. Que quantas vezes aqui a gente falou assim, mas rapaz, a gente sai de Pernambuco é um problema, mas quando a gente entra em Pernambuco é um problema, mas quando a gente sai sentido Paraíba, as estradas é uma beleza, não é assim? Nós seremos bem falados lá fora sobre a nossa malha viária. E tudo isso está dentro da engrenagem da economia, está dentro da engrenagem do desenvolvimento. O senhor está colocando a economia como engrenagem, o senhor está correto. O problema é exatamente que quando você mexe num dos dentes dessa engrenagem, num dos fatores dessa engrenagem, ela pode simplesmente parar, ela pode simplesmente pifar. E você desequilibra todo o sistema. No caso das estradas, quando o senhor fala nas estradas, a gente está falando de custo e ali inicialmente é somente custo. Quando fala no aumento de efetivo, inicialmente também é somente custo. Então tem que ter algo que compense aquilo, porque senão a engrenagem ela sai do eixo. E é exatamente isso. Tudo bem, a gente vai ter um aumento, a gente vai ter uma diminuição da carga tributária, a gente vai ter um aumento da arrecadação a partir do aquecimento da economia. A economia vai aquecer e o aquecimento da economia faz com que a arrecadação aumente. Tudo bem, mas essa conta, para fechar, ela precisa de algo mais. Então, ela não tem como simplesmente você... E, Marcel, o que é que acontece? Você está pegando só a parte final do processo. Certo. Antes de falar da redução dos tributos, eu falei primeiro em incentivo, agigantamento do nosso empresariado, aumento, a desburocratização das aberturas das pequenas, médias e grandes empresas, e com esses incentivos fazer com que eles empreguem mais. Se eles empregam mais, a gente diminui a carga tributária. Então é um conjunto de fatores, não é um ponto só que vocês se apegaram aí simplesmente a redução do tributo. Mas eu quero ser mais enfático no seguinte, veja só, nós temos hoje uma receita muito boa para se fazer pequenas, médias e grandes obras, certo? Sobretudo, a grande obra é cuidar de gente, certo? A gente tem que sair dessa máxima. E por que a gente tem que sair dessa máxima? Nós ficamos impregnados com esses governos anteriores de dizer que quando se investe em saúde, é gasto. Quando se investe em segurança pública, é gasto. Quando se investe em educação, é gasto. Essa palavra, esse verbo no infinitivo aí, gastar, tem que ser trocado. O verbo correto é investir, compreende? Quando eu invisto em segurança pública, o meu turista, ele está sabendo que Pernambuco é um local seguro e ele vem de lá para cá investir seus custos aqui. Ele vem para cá gastar seu dinheiro aqui. Ele vem conhecer nossas belezas naturais, nossas riquezas históricas, nossa beleza cultural. Compreende? Então, quando a gente mudar esse verbo aí, porque nós estamos impregnados desse modelo de governabilidade que já vem há décadas, compreende? Nesse nosso novo modelo, a gente vai fazer Pernambuco crescer como nenhum outro governador na história conseguiu fazer Pernambuco crescer. Eu queria ouvir também suas propostas para outro setor importante da economia, principalmente em Pernambuco, que nós sabemos muito bem. Economia criativa. Qual a ideia do senhor para o setor de economia criativa em Pernambuco? O senhor como homem de Olinda, inclusive. Exatamente. Eu fico muito triste na minha cidade, inclusive. Se você chegar lá em Olinda, perguntar a um profissional de cultura, a um artista daquele, quais incentivos que existem, a alma chora. Eles são trabalhadores essenciais dentro desse processo. As pessoas que fazem cultura em nosso estado, eles são os alimentadores, eles são os provedores da manutenção da nossa história, compreende? E eu fico muito triste quando eu não enxergo um município ou um estado que faz prevalecer esses profissionais, compreende? Nós teremos uma secretaria específica para cuidar desse pessoal, a gente vai incentivar, nós seremos um governo verdadeiramente para o povo. Como é a secretaria específica? Que nós temos, por exemplo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, né, que podem atuar nesse setor. E qual seria esse setor? Deixa eu só renomear, por exemplo, a Secretaria de Cultura, ela abrange tudo isso, certo? Dentro da Secretaria de Cultura, a gente abre uma diretoria para cuidar desses incentivos, desse fomento. Então, seria uma diretoria para a economia criativa. Isso. É isso. Igor. Candidato, quando o senhor fala você está falando agora de economia criativa, eu queria que o senhor falasse das estradas. O senhor disse que realmente é uma necessidade, a gente tem um problema de infraestrutura no estado, e que estradas o senhor acha que são essenciais, seriam a sua prioridade se o senhor for eleito
qual seria a sua prioridade? Resolver o que imediatamente em relação às estradas, que é algo que é um grande gargalo econômico, inclusive, do Estado. Deixa eu fazer uma associação para a gente não responder algo pontual, né, e ser específico dentro de uma visão mais macro. Claro. Primeiro que é importante a gente saber, todo pernambucano que está nos assistindo agora e nos ouvindo, que nosso governo, se Deus assim permitir a gente chegar no Palácio do Campo das Princesas, é um governo que a gente vai tentar zerar essa corrupção, certo? A título de exemplo, eu estava dizendo ontem na rádio, eu vi uma ponte que eu olhei assim, quando eu olhei a placa, o valor da construção daquela ponte não tinha mais de 9 metros. Eu achei uma coisa tão absurda que não precisa ser nenhum matemático, nenhum economista da NASA para achar que aquela ali estava uma coisa superfaturada, entendeu? Em nosso governo, a licitação será uma coisa muito séria. E quando um serviço for para ser feito de 2 milhões, será pago 2 milhões e não será mais 32 milhões, 42 milhões, um serviço de 2 milhões. Como é que vai ser feito isso? Fiscalização, ter um governo sério, honesto, que tem responsabilidade primeiramente com Deus, compreende? E segundo, que é um governo que quer... Às vezes, Wagner, eu não consigo compreender como é que essas pessoas conseguem chegar em casa e beijar a cabeça dos seus filhos, dar um abraço na sua esposa e dormir tranquilamente, compreende? Então, são detalhes importantes que a gente vai agigantar nossa receita, certo? E com isso, a gente poder fazer, dar essa melhoria em nossa malha viária, nas construções, nas diversas construções, mas, sobretudo, melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. Respondendo sua pergunta, eu não vou aqui nomear mais. O fato é o seguinte, quais as estradas que dão caminho com maior amplitude aos nossos comércios, às nossas indústrias, ao nosso polo têxtil? São essas estradas que iremos dar prioridade. Em estrada, especificamente, nós temos um problema aqui histórico já de décadas, que é esse trecho da 232 até São Caetano, né? Na verdade, até Caruaru. São Caetano é bom. Não é? São Caetano está um pouco E há melhor, muita discussão em torno da viabilidade do Estado de cuidar dessa estrada. O senhor defende a concessão dessa rodovia iniciativa privada ou não? De forma alguma, de maneira nenhuma. Na verdade, eu sou um dos pregadores contra o pedágio. O pedágio, para mim, é um ato covarde muito grande dos governos. Não é? Há algo que é para ser público, algo que é público, a gente privatiza e faz com que as pessoas gastem fortunas. Eu estive no Rio de Janeiro um dia desse e fui de Rio de Janeiro para São Paulo de carro. Acho que eu passei por praticamente 8 pedágios. E eu não lembro mais os valores totais, mas digamos aí R$400. É muito dinheiro, rapaz. Que é isso? Aí alguém que tem recursos muito bons diz assim, não, mas pelo menos a estrada é boa, pelo menos. Mas sim, o Estado tem que fornecer. Mas a estrada era boa? Era boa. É boa, claro. Tinha buraco, não? E tem que ser, né? Uma fortuna dessa que a gente paga é muito caro, Wagner. Não existe um negócio desse. Eu acho uma covardia muito grande essa modalidade de privatização. Eu prego outra modalidade. Em relação à segurança pública, que é outro problema sério de Pernambuco, o senhor é da área de segurança pública e atua na área de segurança pública e o senhor já falou no aumento do efetivo, muito bem, mas em termos estratégicos, além do aumento de efetivo, o que é que o senhor acha que precisa ser feito em Pernambuco para a gente poder ter segurança de a qualquer hora, qualquer dia, qualquer hora, a gente poder andar na rua e não ser vítima de um crime? Igor, pode ter certeza. Se Deus assim permitir, a gente assumir o governo, segurança no estado de Pernambuco, a gente vai quebrar os recordes, todos os recordes bons dentro do estado. Primeiro, nós temos um déficit hoje de quase 10 mil homens na Polícia Militar. A Polícia Militar é a nossa polícia ostensiva, certo? Então, não se faz segurança pública sem efetivo. Isso é fato, certo? O criminoso, quando ele pretende, ele planeja em sua mente cometer um crime, que ele chega num determinado local, que tem 2 homens fardados e armados, que representa a segurança, a força do Estado, ele vai sair dali e vai tentar cometer o crime em outro lugar, certo? Não se comete... O bandido, ele quer facilidade. É tanto que os números de assaltos em mulheres e crianças é bem maior do que com homens, certo? Então, ele quer facilidade. Quando a gente aumenta o nosso efetivo, a gente ganha em ostensividade de segurança pública. Lembrando aqui, é muito falado pelos candidatos sobre o então governador Eduardo Campos,
o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, gente, não foi nada mais, nada menos do que aumento efetivo. Do concurso aberto de 2006, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Polícia Científica, todos os aprovados, né, porque a praxe é chamar apenas os classificados das vagas, mas todos os aprovados foram chamados. Com isso, ganhamos em efetivo. Se tem efetivo, tem policial na rua. Essa é a primeira parte do meu programa de governo. E a segunda Deixa eu falar parte? da segunda parte. Pois não. A segunda parte, todo governante tem que entender isso. Se não souber disso, ele tem que se reciclar. Existe um problema social dentro da sociedade pernambucana e brasileira, se assim podemos dizer, certo? Nós temos que melhorar o modelo de nossa educação, criar atrativos para que nossa criança, adolescentes e jovens não sejam obrigadas a ir à escola, mas sim ela tenha um prazer de ir à escola, certo? Segundo ponto, criar programas de cursos técnicos para que a gente possa ocupar. A nossa juventude ela está ociosa, certo? E depois eu quero que você me dê uma parte para a gente poder falar um pouco dessa educação que está implantada em nosso país, tá certo? Então, nossa juventude está ociosa. A gente precisa trabalhar essa parte social para que com isso, ostensividade, primeiro ponto. Lembrando que em todos os pontos da administração pública que a gente for trabalhar, está lá sobre funcionalismo público dentro dos meus eixos do programa de governo. Valorização dos nossos policiais, valorização dos profissionais de saúde, valorização dos nossos professores. É o primeiro ponto. E depois a gente trabalhar a ostensividade, posteriormente, essa parte social, para que a gente possa, de vez, ou minimizar o máximo possível esse plano aí de segurança pública e minimizar o máximo possível essa criminalidade no estado de Pernambuco. Atendendo ao senhor que pediu para falar um pouco mais a respeito de educação, né, no Brasil e especificamente em Pernambuco, eu acho que nesse ponto a gente já encontrou uma contradição no seu discurso. Me permite, o senhor disse que, agora há pouco, que sua prioridade é cuidar de gente. Eu lembrei até do slogan do ex-prefeito João Paulo, a prioridade é cuidar das pessoas, né? Mas o senhor disse que na segurança pública a prioridade é aumentar o efetivo. Para aumentar a segurança, não seria melhor cuidar inicialmente das pessoas, ou seja, dando educação às pessoas, ou uma educação de qualidade? Vamos lá. Isso é muito simples. Um governo, ele tem diversas secretarias e diversos segmentos. Por isso que no transcorrer das minhas palavras, eu disse, lembrando sempre que primeiro eu tenho que cuidar da condição de vida dos meus policiais, salário, logística de trabalho e da saúde dos meus policiais. Um profissional, um funcionário, ele sendo bem tratado, ele vai transferir a qualidade do seu serviço para as pessoas. E quando eu disse para o policial, eu disse para quem trabalha na saúde, para quem trabalha na educação e todos os outros segmentos da administração pública. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aumentar em efetivo. Por quê? Sem efetivo não se faz segurança pública. E o terceiro ponto que eu falei foi justamente a questão social com relação à segurança pública, certo? A educação, adentrando agora no assunto da educação, eu acho que é do conhecimento dos senhores, o modelo educacional que está implantado, nosso país, em 20 anos, nós seremos um país de analfabetos ou semi-analfabetos, certo? Não existe, hoje, os nossos alunos da escola pública não passam mais pelo crivo das avaliações, dos testes, certo? Isso é um crime que estão fazendo com a nossa sociedade. Eu vejo muito, ouço muitas pessoas falarem genocídio. Genocídio é o que estão fazendo com a nossa educação, compreende? Foi o que fizeram agora, nesse período de pandemia, alunos da escola pública praticamente não tiveram aula, compreende? 3 anos afastado do mundo do conhecimento. Eu não consigo enxergar um município forte, um estado forte, um país forte, sem o investimento maciço na educação de base. Eu não consigo enxergar. Alguém precisa me provar muito, trazer muitos estudos, muita ciência para me provar um negócio desse. A gente precisa modificar rapidamente. Aí vamos lá, agora eu vou dizer por parte para você não me pegar aí. Valorização dos nossos professores. Nós precisamos resgatar os nossos professores, a saúde deles, o salário deles, a logística de trabalho deles e a proteção dentro das escolas. Na nossa época, tinha um policial lá na frente, tinha um vigilante, tinha aquele fiscal de dentro da escola que ia em cada sala para saber se os alunos estavam dentro da sala de aula. Compreende? A gente precisa resgatar. E resgatar esse modelo educacional que faz os testes, que faz as avaliações e você não consegue imaginar um produto que você vá tomar uma vacina, por exemplo, que não tenha passado pelo crivo dos testes. O ser humano é a mesma coisa. Deixa eu só complementar. Eu terminei agora há pouco uma pós-graduação. Uma das minhas disciplinas lá não cobrava avaliação. Eu, com 44 anos, o que foi que eu fiz? Não estudei para ela.
só estudei para aquelas que cobravam avaliações. Imagina uma criança, um adolescente e um jovem que estuda na escola pública sem passar pelo crivo das avaliações. Qual foi o seu curso? Posso saber? Uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Direito Penal, certo. Isso. Agora, só uma questão, Igor, rapidinho. Já que o senhor é da Segurança Pública, como bem lembrou Igor Maciel, qual seria a solução que o senhor daria para um município especificamente aqui da região metropolitana, Cabo de Santo Agostinho? Muito simples. O que é que acontece? Dentro do meu programa de governo, está escrito isso, inclusive, a gente vai monitorar quais os municípios que têm o maior alto índice de criminalidade. Com isso, eu quero, né, se Deus permitir, fazer uma parceria com aquele prefeito, policiando os nossos guardas municipais. A gente ganha em efetivo, tanto de estado como de município. Então, entenda. O primeiro ponto, eu já falei aqui, é a ostensividade. Se a gente ganha em ostensividade, a gente já diminui, é chamado inversamente proporcional na matemática. Onde a gente ganha em ostensividade, ganha em número de policiais, certo? A gente consegue diminuir de pronto a violência. Segundo ponto é trabalhar aquela parte social, sempre dentro dessa programação. Bom, o senhor tem 30 segundos agora, candidato, para se despedir do seu eleitorado e deixar seu último recado aqui. Wagner Gomes, Igor Maciel, eu quero deixar para todo pernambucano dizer o seguinte, em Olinda, em 1710, existia um militar chamado Bernardo Vieira de Melo. Ele foi o homem que deu o primeiro grito de independência, o primeiro grito de república, certo? Nós éramos escravos daquele povo. Então, hoje surge mais um olindense, pernambucano, bombeiro militar, certo? Que quer libertar o nosso povo dessa oligarquia familiar política que existe no nosso estado. Vamos juntos salvar Pernambuco. Jadilson Bombeiro, candidato a governador pelo PMB, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado.